Minha turminha linda do terceiro ano, tudo bom? Sou a professora Alessandra e aqui juntinho de vocês novamente. Então vamos juntinhos aqui aprender os novos conteúdos aqui do terceiro ano. Queridos, todos aí, ó, deixa a tristeza de lado, a falta de coragem e vamos para a nossa videoaula de hoje. Nossa videoaula de hoje será aqui na disciplina de português e o assunto que nós iremos falar com vocês é palavras com S com som de Z. A gente já sabe que quando surgem essas palavrinhas que são escritas com uma letra, mas o som é diferente, nós temos que estar bem atentos para que não surja dúvida na hora de nós pronunciarmos essas palavras. Então, com bastante atenção, acompanhe aqui as orientações da tia Alessandra, tá? Esse assunto vai estar no seu livro na página 240. Lá no início do nosso conteúdo, nós temos um pequeno poema. Vamos aqui falar desse poema de Maria José Nóbrega e Rosane Pamplona. O título é Diga um verso bem bonito. Fui fazer a minha cama na janela mais ventosa. Deu um vento na roseira, me encheu a cama de rosa. Olha que poema bonito, né? Ali tem uma estrofe e um verso bem pequenininho, um poema bem pequenininho, mas um poema muito interessante e muito bonito. As palavras ventosa, roseira e rosa, elas têm algo em comum. E o que seria? Todas têm o som de Z, mesmo escritas com S. Olha só a observação, gente. São escritas com S, mas possuem o som de Z. Observe bem quando a gente vai falar ventosa, roseira, rosa. Por isso que muitas vezes as pessoas confundem essas palavras quando elas vão escrever por conta desse som. Por isso que é importante que você conheça essas palavras, novas palavras que nós vamos conhecer, para identificar e diferenciar aquelas palavras que são escritas com Z ou S. Olha só esse texto que nós temos aqui. A borboleta e o besouro. Vamos ler com bastante atenção. Uma borboleta de asas coloridas voava de flor em flor no jardim da casa de Dona Elizabeth. Veio um besouro e pousou na rosa mais viçosa do jardim. A borboleta não gostou nada. Ela desejou que o besouro caísse da roseira, mas ele abriu suas asinhas pretas e começou a zumbir. Bizu! A borboleta, assustada, voou para uma margarida e ficou lá, quietinha, quietinha, até o besouro ir embora. Olha só, gente, o besouro não estava ali, né, mexendo com ninguém, e a borboleta queria ser a dona do jardim, né? E olha só o que foi que aconteceu com ela. Então, analisando aqui esse pequeno texto, nós vamos observar que nós encontramos muitas palavras que são escritas com S e o som é um som de Z.
Lá no título, nós já podemos identificar uma destas palavras, que é a palavra besouro. Então, a palavra besouro, observe bem como ela é escrita. Assim também, como lá no primeiro parágrafo, nós temos as palavras asas, casa e Elizabeth. Observem que asas e casa, SS, ele está no meio de duas vogais, produzindo assim esse som de Z. Já a palavra Elizabeth, eu quero que vocês tenham atenção aqui, gente. Por quê? Porque nomes de pessoa, ela não tem aquela regra específica. Alguns nomes de Elizabeth você pode encontrar com Z, outras, em vez de colocar o T com L, eles colocam T com H. Então, o nome da pessoa, tá certo? Não surge essa regra específica, tá? As pessoas, elas podem estar ali acrescentando ou tirando letras ali para embelezar, ficar mais, né, bonito aí, ou então até mesmo pelo gosto pessoal de cada uma das pessoas quando vão escrever os seus nomes. Aí no segundo parágrafo nós temos a palavra besouro, pousou, rosa, viçosa, também escritas com S. Logo após, nós teremos as palavras desejou, besouro, como já falamos, roseira e asinhas. Então, todas estas palavras são escritas com S, mas tem o som de Z. Então, muita atenção quando vocês forem escrever essas palavras agora. Já estão, ó, mais atentos. Observe agora S com som de Z. Observe que quando a letra S aparece entre duas vogais, ela tem esse som de Z. Olha só as palavras que a tia Alessandra trouxe aqui para você. E lá do outro lado da telinha, gente, lendo aí com a tia Alessandra, tá? Nós vamos ter vaso, asilo, camiseta, besouro, liso, mesa, aviso, piso, visita, rosa, vaidoso, música. Observe que todas essas palavras, o S aparece entre duas vogais. E quando ele aparece entre duas vogais, ele tem o som de Z. Olha só algumas palavras que a tia Alessandra trouxe aqui para você. Nós temos obséquio, preciso, atencioso, pesquisa, hipótese, subsídio, subsistir, inusitado, análise, fase, cortesia, pose, acaso. Observe que agora a tia Alessandra trouxe umas palavras, né, mas que não é tão ouvida diariamente, mas que você também
tem que conhecer essas palavras, palavras novas, para que você também, quando houver essa necessidade de você estar escrevendo essas palavras, também ser um conhecedor da escrita correta e da pronúncia correta destas palavras. S terá som de Z, repetindo aqui, ó, ficando aí bem aí na mente de vocês. S terá som de Z quando estiver entre duas vogais. Aí nós temos exemplos: mesa, tesoura, pesquisa. Olha só que nós temos exceções, na nossa língua portuguesa é cheia de exceções. Quando não estiver entre as vogais, o S terá som de Z nas seguintes situações. No prefixo trans, seguido de vogal, trânsito, transação, transiente. Observação. Se trans estiver unido a palavras iniciadas por S, a pronúncia será S. Um exemplo aqui, transsecular. Aqui, nesse exemplo, surge essa regra que aqui o som pronunciado é o S, mas nas demais que a tia Alessandra acabou de citar para você, o som é de Z. E na segunda também, a palavra obséquio. Por razões etimológicas, nós assimilamos o som de S ao invés do som, o som de Z, aliás, nós assimilamos o som de Z ao invés de S. Então, muita atenção aí para as palavras e para as regras que nós temos aqui na nossa língua portuguesa. Agora, queridos, nós vamos fazer a nossa atividade no livro, na página 241 e também na página 242. Vamos observar. Na página 241, você irá completar estas palavras com Z ou S. Olha só, gente, aqui você já tem que colocar em prática aquilo que você estudou. E também buscar também novos conhecimentos, porque agora você vai colocar aí. Será que essas palavras elas são escritas com S ou com Z? Você já pode estar aí procurando, tiver uma dúvida, surgir uma dúvida em relação a alguma palavra, pode pedir aí a ajuda da mamãe, papai, seu responsável, e também, gente, ao nosso dicionário. O nosso dicionário também, ele nos auxilia muito, tá? Na hora de a gente escrever corretamente essas palavras. Então, você vai escrevendo, surgiu uma dúvida maior, teve ali, nem o papai nem a mamãe souberam, corre lá para o dicionário. Tenho certeza que você irá escrever corretamente essas palavras. Na segunda questão, você irá formar palavras ordenando as sílabas. As sílabas estão aí desconectadas, né? Não estão na ordem correta. Então, você vai colocar essas sílabas na ordem correta para que surjam uma palavra coerente. Já na terceira questão, você vai escrever palavras da mesma família das palavras abaixo. Ou seja, nós temos aí casar. Casar, eu posso surgir várias palavras dessa palavra casar. Vou dar até uma dica aqui para vocês, tá? De casar, pode ser casamento, casamenteiro, e aí vai.
Aí você também vai procurar palavras da mesma família do azeite, do atraso, resolver, beleza e casa. Então, você pode fazer essa pesquisa e pode escrevendo aí estas palavras. Já na página 242, você irá continuar o exercício seguindo o modelo. Pão, pãozinho, ou seja, você vai colocar essas palavras aí no diminutivo, observando corretamente se ela vai ser escrita com Z ou S. Detalhe, gente, nem todas as palavras... Ah, tia Alessandra, quer dizer que esse meu pão, quando eu fui escrever o diminutivo, que eu coloquei pãozinho, eu coloquei uzinho. Todas estas minhas palavras eu vou colocar uzinho? Olha só, nem todas, porque algumas palavras, elas estão escritas com S. Elas são escritas com S também no diminutivo. Então, bastante atenção quando você for passar essas palavras aí para o diminutivo. Observar se a escrita é com S ou se a escrita é com Z, tá? Já na quinta questão, faça a cruzadinha a partir das dicas. Quando eu vou dar um presente, qual é a forma que eu utilizo? Qual o nome que eu dou quando eu vou dar um presente? Qual o nome do nosso país? Aí é simples, né, gente? Bem fácil. O C, o antônimo de sorte. Quando uma pessoa não tem sorte, a pessoa tem, já sabe. Na D, o nome daquela flor vermelha linda, aquela flor linda e maravilhosa vermelha. E na letra E, o antônimo, o contrário de leve. Quando um objeto não é leve, ele é... Escreve aí, gente. Já na sexta questão, você sabe que dependendo da posição que ocupa na palavra, a letra S, ela pode representar o som de Z, como roseira, casa, mesa, camisa, por exemplo. Assim, nós podemos concluir que nas palavras em que o S representa o som da letra Z, a letra S ela fica... Aí eu tenho 4 opções para ela ficar com o som de Z. A letra S, será que ela vai ficar no final das palavras? Entre as vogais? Entre as consoantes? Ou no início da palavra? Olha, se você tiver prestado bastante atenção nas observações que a tia Alessandra falou aqui para você, eu tenho certeza que você nem vai ter dúvida ao assinalar essa questão, tá? Então, meus queridos, nós concluímos aqui a nossa aula de português, mas não esqueçam, todos os dias nós estamos lá no Google Meet, te atendendo para que nós possamos tirar as demais dúvidas que vocês tiverem, também fazendo o acompanhamento das atividades de vocês, por isso não percam lá o nosso acompanhamento no Google Meet. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, grande beijo, forte abraço e até logo mais.